Paz do Senhor, igreja linda de Deus. Quem aqui já ouviu ou tem algum testemunho de cura, levanta a mão. Você vê que Deus cura, Deus continua curando. Hoje num culto especial, a continuidade dessa série, vamos chamar assim, que a gente está fazendo, termina hoje, de Compartilhando Milagres. Nós vamos falar especialmente da cura. Nós já falamos que Jesus é o Messias, que Ele veio acima de tudo para nos dar a salvação, a vida eterna, mas Ele foi prometido desde o Antigo Testamento, e quando Ele esteve aqui na terra, no meio de nós, Ele, para apontar para o céu, para mostrar a sua divindade, Ele realizava curas, milagres e maravilhas, para que as pessoas pudessem ver a santidade e a divindade dEle. E Ele deu uma missão, começando pelos apóstolos, para os 70 e para nós até hoje. Como diz, a gente tem falado aqui, João 14:12, coisas maiores seriam feitas, e Ele nos deu o Espírito Santo de Deus, que habita no meio de nós e que está aqui hoje, à nossa disposição, para ouvir as nossas orações, e nós vamos pontuar algumas passagens bíblicas hoje, mostrando que essa sequência, ela continua sendo mantida até os dias de hoje. Como nós falamos, o ID de Jesus, ele vem com a promessa de presença, ele está aqui hoje. Ele vem com a promessa de provisão, ele vem com a promessa de poder. E o poder dele está aqui hoje, não um poder que vai sendo e foi sendo diluído com o passar do tempo, com o distanciamento do verdadeiro evangelho, uma obra maligna que vem fazendo com que o evangelho se torne raso e a gente aqui sempre cava mais fundo, busca mais fundo, mergulha mais fundo, e a igreja e a liderança em oração, em consagração, tendo a convicção de que hoje é um dia de cura, amém? E Deus, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão poderoso, que essa cura, ela é completa, ela é espiritual, ela é emocional, ela é material. Mas hoje, para ganhar tempo, eu só vou ler um versículo do texto que nós temos lido. A gente tem lido Lucas 10, de 1 até 9. Hoje eu vou ler só o versículo 9. Vou pontuar alguns versículos que dão base em tudo isso que nós vamos viver aqui hoje. E aí nós vamos fazer esse momento de oração. Então vamos abrir Lucas capítulo 10, versículo 9. Eu vou ler com você. Nós já lemos, a grande maioria já teve aqui nos outros cultos, e nós lemos do 1 até o 9. Então hoje nós só vamos ler o 9. Todos já tem aí, qualquer coisa tem no telão. Fala assim, Jesus falando para os 70. Curem os doentes que nela houver, e digam ao povo dali, o reino de Deus se aproximou de vocês. O reino de Deus se aproximou de vocês. Ele diz, curem os doentes que está ali naquele lugar, naquela cidade. Eu vou ler com vocês 3 passagens, só para pontuar e para situar a gente no poder de Deus. Primeiro, abre aí, por favor, Isaías 53. Isaías 53, Antigo Testamento, uma promessa do Messias. E o que o Messias faria? Isaías 53, versículo 4 e 5, fala assim, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e levou as nossas dores, levou sobre si, e nós os considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas somos sarados. Amém? Agora eu vou ler com vocês um versículo poderoso, Mateus 8, 16 e 17. Se o João ou a Julinha conseguir projetar aqui, para a gente tentar ler esse versículo juntos. Mateus, capítulo 8, versículo 16 e 17. A Julinha foi rápido, então lê aqui, vamos ler todos juntos? Pode ser no 3? 1, 2, 3. Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muito endemoniados, e apenas com a palavra expulsou os espíritos e o curou
todos que estavam doentes, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Amém? Glória a Deus, é a promessa sendo cumprida através de Mateus. Depois, Júlia, se você conseguir, o último texto que nós vamos ler agora, 1 Pedro 2,4. 1 Pedro 2,4. Nós vamos ver aí Pedro dizendo também algo sobre isso. 1 Pedro 2,4. Julinha já abriu. 2,24, Julinha, desculpa. 2,24. Fala assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Amém? Então essa promessa, ela existe. Jesus curou. Atos 5 fala, Atos 5,15, que aonde Pedro estava, as pessoas levavam e colocavam os doentes, os acamados, para que a sombra de Pedro passasse sobre essas pessoas e essas pessoas fossem curadas. Paulo, em Atos capítulo 19, vai dizer que as pessoas queriam pegar o avental ou a toalha que Paulo usava para que as pessoas, através desses objetos, recebessem a cura. Então hoje você que está aqui, ou alguém que está na casa que não está com você, pode ter uma cura sobrenatural. Nós vamos orar, nós cremos nisso e nós temos a convicção de que hoje aqui vai haver cura do Senhor, em nome de Jesus, e assim será. E o versículo de Lucas que nós lemos, Jesus enviando ele fala assim, curem os doentes que nela houver, curem os doentes. É uma orientação de Jesus para todo aquele que ministra o Evangelho, todo aquele que prega o Evangelho, todo aquele que é enviado, curem os doentes. O Evangelho ele não pode ser diluído, o Evangelho ele tem que manter o poder. A palavra diz que o Evangelho é poder para todo aquele que nele crê, e a gente não pode deixar que qualquer circunstância, ou o mundo, ou as filosofias, ou seja o que for, enfraqueça o poder grandioso que o Evangelho tem nas nossas vidas. E que a gente se contente em viver, muitas vezes, salvos, amém, com a cura espiritual, mas com batalhas que podem ser vencidas através do sangue de Jesus, que verteu na cruz para cada um de nós. Então, no final, quando nós formos orar aqui, você vai vir até o altar com a convicção de que o sangue de Jesus, o poder do sangue de Jesus, vai lavar toda a impureza, vai tirar toda doença em nome de Jesus, e que o sangue dele vertido ali tem poder para isso, porque isso é que a palavra de Deus nos ensina. E aí ele fala assim no versículo 9 de Lucas: curem os doentes que ali houver. Ele não fala curem os doentes que forem com gripe, deixe de lado os com câncer, os doentes que ali houver. Ele não fala que é para deixar de curar o que é espiritual e só curar o que é material. Ele não fala que é para curar os mais velhos e não curar os mais novos. Ele não está se importando com o tempo que as pessoas estão doentes. Se você está doente há 1 ano, há 2 anos, há 10 anos, ele fala, curem os doentes que lá houver. Nas cidades como aqui, tem pessoas que estão padecendo por coisas físicas ou emocionais há tanto tempo, como a mulher do fluxo de sangue, 12 anos, como curas que há tempos esperam, mas como momentos onde Jesus curou na hora, de uma hora para outra. E hoje, em nome de Jesus, a espera vai acabar. Creia nisso. O poder de Deus vai hoje se manifestar aqui. E aí ele fala assim, e diga ao povo que o reino de Deus se aproximou. O reino de Deus não é o reino do homem, não é de quem ora, é o reino de Deus. É o reino de Deus que está aqui, é o Espírito Santo, é o sobrenatural, não é o reino terreno, é o reino eterno, é o reino dos céus, onde Deus é o rei, e nós, cristãos, somos cidadãos desse lugar, aonde Ele está ministrando a cura. E ele fala em Lucas 17, ele fala, o reino de Deus está entre vós. Em outras versões, está dentro de vós. O reino de Deus, ele está aqui entre nós hoje, e ele está próximo da gente, ou o reino de Deus está dentro de nós, o Espírito Santo daqueles que já têm Jesus. Então hoje, nós temos todos os subsídios, todo o poder, o Espírito Santo está aqui, então a gente só tem que crer.
E a gente vai ter algumas orientações bíblicas antes de orar, para que a gente faça aqui, antes de ministrar essa oração de cura. Primeira coisa que nós temos que fazer, primeira coisa, Lucas 5, fala que Jesus veio para os doentes e não para os sãos. Então a primeira coisa, a gente tem que reconhecer as nossas doenças, sejam elas físicas, emocionais e espiritual. A doença espiritual todos nós temos, que foi a queda na cruz, e ela é reconstituída, ela é resolvida através de Jesus Cristo. Adão era o ser vivente, a palavra fala isso. Jesus Cristo é o ser vivificante, o que dá a vida eterna. Então hoje, através de Jesus, nós vamos quebrar qualquer maldição, qualquer situação que possa estar sendo da esfera espiritual, mas também na área física, na área emocional. Você estiver afastado dos caminhos do Senhor, hoje é uma noite que você pode se reconciliar com Ele. Então a primeira coisa que nós temos que fazer, reconheça, eu preciso de cura. Porque como é que Jesus vai curar alguém que não reconhece? E uma coisa muito importante que eu quero dizer aqui, não é errado ir aos médicos. O errado é nós irmos aos médicos sem irmos a Jesus. Porque Jesus é o médico dos médicos, Jesus é o rei dos reis. Ele cuida da gente. A gente tem que mergulhar nesse evangelho de poder, de graça, de misericórdia, que Ele cura mesmo sem a gente ter o merecimento. Quando Ele fala o reino de Deus se aproximou de vocês, Ele também está querendo dizer o seguinte: você tem a vida eterna, o meu plano de salvação é eterno, mas eu quero que aqui na terra você também receba algo especial e que você tenha uma vida bem vivida. E que aquela natureza caída seja reconstituída espiritualmente, mas que o cuidado e as bênçãos dele alcance também a nossa vida emocional, a nossa vida física. Poderia falar até em outras áreas financeiras, mas hoje a gente vai falar só da parte de cura. Então, primeiro, reconheça se você tem uma doença, você e Deus. Segundo, Tiago, capítulo 5, vai falar que a oração do justo tem um poder muito grande e ele orienta para que as pessoas vão até os presbíteros, pastores ou líderes da igreja ou líderes da comunidade, para que através da unção, é bíblico, no caso da doença, através da unção as pessoas sejam curadas. Só que ele só dá uma orientação, ele fala assim: confesse os seus pecados, que você eventualmente tenha conhecimento, que você saiba. Então, hoje, antes de fazer oração, e a gente confessa os pecados, 1 João 9, 1 João, deixa eu passar o endereço certo aqui para você, 1 João 1,9, a gente confessa os nossos pecados para Deus. Se Deus colocar no seu coração algo que você precisa confessar para alguém em particular, é importante você assumir esse compromisso. E se você errou com alguém, tem algo que você tem pendente com alguém, sim, você deve não só confessar a Deus, mas como ir a essa pessoa. Mas hoje, aqui, confesse seu pecado para Deus, como diz em Tiago, e a gente vai orar e vai ungir, e eu vou orientar vocês como é que nós vamos fazer aqui essa noite essa oração. Então eu vou dar alguns segundos só para que você e Deus fechem seus olhos. E em oração, converse com Deus se realmente você precisa de cura. E se você tiver algum pecado, confesse a Deus, como a 1 João 9. É o momento agora você e Deus. Fale com Deus, confesse para Deus. Aproveite a oportunidade que Deus tem dado para cada um de nós nessa noite, de recebermos algo realmente especial e sobrenatural. Nessa noite que Ele preparou e vem preparando há algum tempo já. Terceira orientação, então, primeiro é a gente reconhecer, entendendo se a gente precisa ou não ter
a cura se a gente tem alguma necessidade. Segundo, confessar os pecados, colocar para Deus. Terceira, a cura que Deus está mais atento a nos dar é a cura espiritual. Então nós vamos orientar os 3 tipos de oração que nós vamos fazer aqui: físico, emocional ou espiritual. Se a sua oração for espiritual, seja para aceitar Jesus, ou seja para se reconciliar com Jesus, você vai falar para que a gente possa orar. E essa é o principal interesse, e essa é a razão pela qual nós temos o Evangelho, a salvação e a vida eterna. Mas hoje, como eu falei, o reino de Deus se aproximou de nós. Como diz a palavra, hoje é o dia onde Jesus está dando essa oportunidade. Então, se você tem alguma situação física ou emocional, creia que Ele pode antecipar. No céu não haverá choro, nem ranger de dentes. No céu não haverá dores, é o que a palavra de Deus fala. Mas, quem sabe, você pode continuar a sua vida até chegarmos no céu, se Jesus voltar, ou quando nós formos levados para o Senhor. Quem sabe você pode ter uma vida melhor. Nós vivemos tempo onde a batalha emocional ela é muito maior do que a batalha física. As doenças emocionais, as doenças de alma, ferem muito mais as pessoas do que as doenças físicas. A quantidade de pessoas afastadas do trabalho, por exemplo, de uma forma ilustrativa, é de uma forma tão grandiosa as doenças emocionais que estão superando as doenças físicas. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, burnout. E nós crentes, nós temos Jesus. E quem sabe hoje você vai se libertar disso. Creia em nome de Jesus. Então eu vou orientar como é que nós vamos fazer essa oração. Você vai decidir, e hoje a oração vai ser só de cura. Você vai decidir junto com Deus, eu quero. Ou se você tem alguém, alguma pessoa que você quer que a gente ore aqui, você pode falar. Você vai vir e falar, olha, não é por mim, mas é pelo meu tio, pela minha mãe, pelo meu filho, pelo meu irmão. Gostaria que ele fosse salvo, gostaria que ele fosse curado da depressão, e nós vamos orar. Ou se for por você, você só vai falar se é material, é físico, né, da matéria, se é emocional ou se é espiritual. E nós vamos orar aqui, eu vou orar com você, a gente vai ungir, a Tá vai estar aqui, a Valéria vai estar aqui intercedendo, vou pedir para o Arthur estar aqui intercedendo também, para o Marco estar aqui, se puder, intercedendo também. Mas aí vocês façam uma fila única e a gente vai orar. Enquanto a gente ora, depois que acabar a sua oração, interceda pelas pessoas que estão aqui. Nós somos a igreja de Cristo. Nós temos que estar, não se distraia, vai ser um momento de poder do Espírito Santo. Se você quiser ajoelhar, ajoelhe. Se você quiser pedir para alguém, depois que receber a oração, volte para o seu lugar, vá orando, vá recebendo a cura. Vai entendendo que o poder do Espírito Santo preparou essa noite tão zelosamente, com tanta responsabilidade, que era para que a gente vivesse algo sobrenatural. Amém? Em nome de Jesus. Então, vou pedir para a Tá, para a Valéria, para o Arthur e para o